Olá, meus amigos do canal Cidadão Celestial, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal e bem-vindos de volta à nossa série de estudos, à nossa classe bíblica do livro do Apocalipse. Nós estamos estudando toda semana para estudar um pouco, capítulo por capítulo do livro do Apocalipse, e hoje nós chegamos ao estudo de número 14. Nós vamos estudar a respeito do capítulo 17, a queda da grande meretriz. Então, não perca o estudo de hoje. Se caso você queira acompanhar algum estudo anterior, existe uma playlist que foi criada no nosso canal. Você pode acessar essa playlist e você poderá então repassar os estudos anteriores que nós já fizemos. Se você não é inscrito aí no nosso canal, deixo aqui o meu convite para que você se inscreva, curta o vídeo, compartilhe para que assim mais pessoas possam ser abençoadas e incentivadas a estudar a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo mais uma vez conduza o nosso estudo. Meus amigos, então daremos agora continuidade à nossa série de estudos, a nossa classe bíblica do livro do Apocalipse. Então, como já foi dito anteriormente, chegamos aqui ao tema 14. Estamos já na nossa reta final de 18 temas. Vamos estudar hoje o tema 14, a queda da grande meretriz. Então, se você estiver com a sua Bíblia, vou pedir para que você acompanhe conosco a leitura dos textos. Hoje nós vamos ler bastante textos. E o capítulo 17, no qual nós vamos estudar hoje, é um capítulo bastante difícil. Existem algumas visões diferentes por parte dos teólogos que estudam, né, os estudiosos do livro do Apocalipse. Então, nós vamos entender aí ao longo do estudo de que este capítulo é um dos mais difíceis, de mais difícil compreensão dentro do Apocalipse e, por consequência, dentro da Bíblia também. Mas nós vamos orar mais uma vez, pedindo a orientação do Espírito Santo, para que a gente possa aproveitar ao máximo o estudo de hoje e que faça diferença na nossa vida, que a gente possa tomar decisões importantes ao lado da verdade, ao lado do nosso Senhor Jesus. Então, convido a você, se possível, feche os seus olhos, curve a sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Deus, mais uma vez, nós agradecemos ao Senhor, nosso Pai, pelo privilégio que o Senhor nos concede, a liberdade que o Senhor nos dá de nós estudarmos a Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos neste momento a orientação e a condução do Espírito Santo, que o Espírito seja o nosso professor, conduza o nosso estudo, abençoe as pessoas que estão acompanhando este estudo, as suas famílias, e que o Senhor possa falar neste momento aos nossos corações através da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, meus amigos, aqui nós temos então a descrição da grande meretriz, capítulo 17. Esta meretriz, a gente vai ver aí ao longo do estudo que ela está assentada sobre uma besta escarlate, e a gente vai tentar identificar então estes símbolos, né? Então vamos começar lendo ali Apocalipse 17, versos 1 e 2. Então o texto diz o seguinte: Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então aqui nós já temos o texto dizendo que um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, ou seja, esses 7 anjos, a gente consegue identificar como sendo aqueles anjos, um dos anjos que derramaram as taças das pragas, ok? Então, a gente pode supor que este anjo pode ser o primeiro anjo que derramou ali a sua primeira taça. Ele derramou a taça, né, sobre a terra e voltou para mostrar a João o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Agora, este julgamento é importante nós entendermos, né? Então, aqui nós temos o assunto da visão, o julgamento da grande meretriz. Agora, este julgamento é importante nós entendermos que não é um julgamento para decidir
se essa meretriz ela vai ser, ela será absolvida ou condenada. Veja que no original grego, a palavra juízo, ela tem duas ali conotações, né? Crises e também crima. Então, crises no grego é um juízo que está em andamento. E crima é pronúncia do resultado, que pode ser positivo, absolvição, ou negativo, condenação. Ou seja, no original grego, este julgamento, ele é utilizado ali a palavrinha original do grego, crima, porque a pronúncia do resultado já foi dada, né, para condenação aí para essa grande meretriz. Então aqui a gente já começa a, com base nos estudos anteriores, a entender algumas coisas. Por exemplo, sempre que a gente tem a figura de uma mulher na Bíblia, nós entendemos que essa mulher ela representa a igreja. Nós temos a igreja, né, a mulher do capítulo 12 como sendo a igreja verdadeira, aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Aqui no capítulo 17, nós já temos uma prostituta, uma meretriz. E sempre quando a Bíblia aplica a figura de uma prostituta, significa uma igreja falsa, que professa o cristianismo, porém, um cristianismo falso, um evangelho falso que é pregado com doutrinas que são estranhas à palavra de Deus. Então, quando a gente volta lá para o texto, veja só, aqui o texto está dizendo que esta grande meretriz, ela se acha sentada sobre muitas águas com que se prostituíram os reis da terra com o vinho de sua devassidão. Então, este vinho da sua devassidão, com que se prostituíram os reis da terra, ou seja, as pessoas, né, os grandes, os poderosos, enfim, significam falsas doutrinas, nos quais essa igreja falsa deu a beber, como representando o vinho, e as pessoas, então, estão embebedadas com essas doutrinas falsas, que não têm base bíblica nenhuma, ok? Então, aqui a gente já começa a entender mais ou menos esses símbolos do capítulo 17. Então, aqui a gente tem algumas divisões do capítulo. Os versos 1 e 2 é a fala do profeta, fala de João. Os versos 3 a 6 será a descrição dos símbolos por João. E do 7 a 18 vem o anjo para dar a explicação destes símbolos. É mais ou menos essa divisão do capítulo. Então, nós vamos agora nós já tivemos a primeira parte, né, a fala do profeta, e iremos então para a segunda parte, descrição dos símbolos. Então, vamos primeiro ler o texto e depois a gente vai tentar entender estes símbolos todos. Então, vamos lá, Apocalipse 17, verso 3 diz o seguinte: transportou-me o anjo em espírito, ou seja, João, ele teve uma visão, ok? Ele teve uma visão. Quando a Bíblia diz, né, transportou-me em espírito, significa que o profeta está tendo uma visão, ele teve um arrebatamento dos sentidos. Então transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Verso 4, achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, ou seja, cores vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante, de abominações e com as imundícias da sua prostituição. No verso 5, na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. No verso 6, então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Aqui é mais um detalhe, né? Do verso 6 ele pula para o verso 18, dizendo que a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então aqui nós temos a descrição dessa meretriz. São 9 elementos aí, 9 características. Então ela está sentada sobre muitas águas, se prostituiu com os reis da terra, embebetou os habitantes da terra, estava num deserto, montava uma besta escarlate, vestida de púrpura, ouro e pedras,
Na sua fronte estava escrito Babilônia a Grande, a Mãe. Ela estava embriagada com o sangue dos santos e sentada sobre a grande cidade que domina. Então, aqui nós temos alguns elementos interessantes. Por exemplo, quando a gente vem para o primeiro elemento, sentado sobre muitas águas, quando a gente vai para o próprio capítulo 17, no verso 15, o anjo ele explica essa questão das águas, nós já estudamos isso num outro momento, mas se você tiver com a sua Bíblia aí, e você der uma olhada no verso 15, o texto está dizendo, falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, esta meretriz, esta prostituta, esta igreja falsa, ela está assentada num lugar densamente povoado, ok? Se prostituiu com os reis da terra, embebedou os habitantes da terra, ou seja, com suas falsas doutrinas. A questão do deserto, alguns teólogos eles dizem que deserto significa sequidão, ou seja, esta meretriz, esta falsa igreja, ela não tem nada que oferecer. Ela oferece, porém, o que ela oferece é algo que não tem o poder de matar a sede espiritual das pessoas, é mais ou menos nesse sentido. Ela estava montada uma besta escarlate e outro detalhe aqui também, embriagada com o sangue dos santos. Então, veja que quando a gente vai para o Apocalipse no capítulo 13, nós já estudamos isso. No capítulo 13, a besta que sobe do mar, ela sobe do mar, que a gente já entende como sendo povos, multidões, nações e línguas. E aqui no verso 7 está escrito o seguinte, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. E aqui a meretriz está embriagada com o sangue dos santos. Então, alguns elementos em comum nos fazem crer que esta meretriz, ela tem a mesma representação que a besta que sobe do mar, cuja uma das suas cabeças representava Roma papal, que foi ferida de morte, mas essa ferida mortal foi curada e a terra toda se maravilhou e seguiu a besta e a adorou. Então, aqui nós temos a representação exata também, por ter esses elementos em comum, desta meretriz como sendo Roma papal. Então, veja que quando o texto está dizendo ali no verso 18 que ela está sentada sobre a grande cidade que domina, nós entendemos por ser esta cidade a própria Roma. Veja que Roma, na antiguidade, era é considerada a cidade eterna, a cidade na qual teve o maior império em termos de duração da história. Né? E onde é que está hoje sentada a Igreja Católica Apostólica Romana, que embriaga as pessoas com suas falsas doutrinas? É justamente em Roma, né, onde fica ali encravado a cidade pequenininha, né, a cidade-estado do Vaticano. Então, essa meretriz aqui não fica muito difícil de nós identificarmos por esses elementos e por tudo que a gente já estudou como sendo Roma papal. Vamos agora à explicação do anjo. Então, no verso 7 está escrito o seguinte, o anjo, porém, me disse, por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. Verso 8, a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era, não é, mas aparecerá. Então aqui o anjo ele já parte para a explicação com relação à besta, né? Essa besta de 7 cabeças e 10 chifres, ok? Aqui um detalhe interessante que o anjo está dizendo, né? Que a besta era e não é e está para emergir do abismo. Então vamos continuar a leitura aqui para a gente poder entender melhor. Nos versos 9 e 10. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar tem de durar pouco. Então vamos prestando atenção aí nesses detalhes. E o verso 11, e a besta que era não é,
que era e não é, também é ele, o oitavo rei, e procede do 7 e caminha para a destruição. Os versos 12 e 13, os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. E o verso 14, pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. O verso 15 que nós já lemos, né? Falou-me ainda as águas onde viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. E aqui os versos 16 e 17, os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada. Lhe comerão as carnes e as consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Então aqui nós vamos para a descrição da besta. São muitos elementos, né? São muitos símbolos ali que a gente precisa tentar identificar. É o que nós vamos fazer agora. Então essa besta ela era escarlate, cor vermelho. Ela tem nomes de blasfêmias, 7 cabeças, 10 chifres. Era e não é e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. É também o oitavo rei. Recebe a autoridade dos 10 chifres. A besta e os 10 chifres odiarão a meretriz, nós já identificamos como sendo Roma. O reino será dado à besta. Então aqui nós temos duas possíveis explicações para identificarmos este símbolo dessa besta. O primeiro deles trata-se do próprio Satanás. Então aqui há uma grande semelhança entre a besta do capítulo 17 e o dragão do capítulo 12, símbolo de Satanás. Ambos possuem 7 cabeças e 10 chifres. Então quando a gente vai lá para o capítulo 12 do livro do Apocalipse, no verso 3, vamos dar uma lida aqui, se você tiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar comigo a leitura. O texto está dizendo o seguinte: viu-se também outro sinal, e eis um dragão grande e vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Então esses elementos aqui, que o dragão ele utiliza, essa besta, né, com 7 cabeças e 10 chifres, nós já identificamos como sendo poderes, impérios, nos quais Satanás utilizou para perseguir o povo de Deus durante a história. Isso é muito importante para que a gente possa traçar uma linha de raciocínio e tentar entender quem é essa besta, ok? Então, eles possuem a mesma cor, escarlate ou vermelho, ok? O dragão vermelho que aparece lá em Apocalipse 12, verso 3, e os dois poderes se opõem a Jesus, né? Então, eles vão pelejar contra o cordeiro, assim como no capítulo 12, Satanás pelejou contra o cordeiro. O capítulo 12, na verdade, ele traz um resumo do grande conflito entre Cristo e Satanás, né? Primeiro, Satanás fez guerra contra Cristo no céu, foi expulso. Depois, quando Jesus nasceu aqui na terra como um bebê, Satanás o perseguiu, e o perseguiu durante toda a sua vida, a tentação no deserto, fez-o, através de Pedro, desistir de morrer na cruz. Enfim, quando viu que não podia, ele fez o Jesus Cristo sofrer ao máximo, instigando as pessoas a crucificarem Jesus, o Império Romano, enfim. E aí, quando Jesus ele morre na cruz, Satanás, então, ele é derrotado de forma definitiva e ele se volta, então, a perseguir a igreja, que em Apocalipse 12 representa a mulher. Ok? Então, uma dessas possibilidades aqui nos dá a entender que pode ser essa besta escarlate como símbolo de Satanás. Então veja só o que o texto está dizendo. A besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Então olha que interessante. Era, não é, mas aparecerá. Então aqui a gente pode entender realmente como uma possibilidade, né? Quando a gente aplica essa besta símbolo a Satanás, era, ou seja, hoje, né, Satanás, ele atua ainda com poder, né, para tentar as pessoas, enfim, para levar as pessoas à perdição, para fazer com que as pessoas se afastem de Deus. Não é,
Durante o milênio, Satanás ele vai ficar preso, nós vamos estudar isso depois, quando chegarmos ao capítulo 20 do livro do Apocalipse, mas só para dar uma palhinha aqui para vocês, quando a gente vai lá para o capítulo 20, no verso 1 está escrito o seguinte: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E o verso 2, ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Ou seja, Satanás ficará preso em uma cadeia de circunstâncias, porque após a volta de Jesus, a terra ela vai ficar desolada, vazia, e Satanás vai ficar preso sem ninguém para tentar. Por isso durante 1000 anos, né? 1000 anos literais. Por isso, então, que nós entendemos que quando o texto diz que ele vai ficar preso, isso é circunstancialmente, não preso literal, realmente, com correntes, mas é porque ele não vai ter ninguém para tentar. Então, ele vai ficar preso, e por isso, então, que o texto está dizendo era, que é o que ele é hoje, não é durante o milênio, mas aparecerá. Porque quando você continua lendo o capítulo 20, no verso 7 está escrito o seguinte: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será será solto, da sua prisão, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos, a fim de reuni-los para a peleja. Ou seja, Satanás, após o milênio, Jesus voltará uma terceira vez à terra para ressuscitar todos aqueles que não aceitaram, que o rejeitaram como seu salvador, para poder dar a sentença, né? Nós chamamos essa fase do juízo a fase do juízo de execução. Então, Satanás, a partir do momento que se ele estava preso porque ele não tinha ninguém para tentar, e as pessoas ressuscitam, então, a partir desse momento, simbolicamente, ele é solto, porque ele vai sair enganar essas pessoas que foram ressuscitadas, congregando elas para que elas façam uma investida contra Jesus Cristo e todos aqueles salvos que estão descendo do céu com a Nova Jerusalém. Deu para entender? Então é mais ou menos isso aí que o texto está dizendo. Nós vamos estudar o capítulo 20 depois com mais calma. A segunda hipótese, que eu acredito seja mais plausível, é que essa besta escarlate trata-se de um símbolo dos Estados Unidos. Então aqui, ó, no panorama escatológico do Apocalipse, este é o último poder político-militar de alcance global, conforme está descrito em Apocalipse 13, verso 12. É até interessante nós lermos esse texto. O texto diz: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Então nós já identificamos aqui, quando nós estudamos a segunda parte do capítulo 13, que essa besta que sobe da terra é um símbolo que se encaixa perfeitamente nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos eles serão o último poder político-militar de alcance global no tempo do fim. Não haverá outro depois deles. Graças a Deus, nós estamos no tempo do fim e logo Jesus vai voltar e os Estados Unidos então serão o último poder político-militar. E que assumirá atitudes imperiais como 7 impérios anteriores a ele, que é procedente da Europa e, portanto, tem uma relação com os anteriores em termos de origem. Então, nós vamos apresentar aqui alguns elementos que nos dão a entender de que os Estados Unidos, os Estados Unidos da América têm semelhança com 7 poderes anteriores que existiram, 7 impérios anteriores a ele que existiram no mundo e que perseguiram o povo de Deus. E os Estados Unidos, então, como o último império, ele será utilizado por Satanás para mais uma vez infligir perseguição àqueles que serão fiéis no fim do tempo à palavra de Deus, à guarda dos mandamentos e se recusaram a adorar a besta. Ok? Sendo que as cabeças da besta escarlate representam 7 impérios mundiais: Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma imperial e Roma papal, a 8ª cabeça pode ser, portanto, o poder americano, conforme representado pela besta de 2 chifres em Apocalipse 13, verso 11, pois este poder que a apoia no capítulo 13 ou carrega no capítulo 17 a besta que sai do mar ou a grande prostituta. Então aqui a gente entende o quê? De que nós já identificamos a prostituta meretriz como sendo Roma papal
Então, os Estados Unidos, assim como no capítulo 13, ele faz com que os habitantes da terra adorem a primeira besta, ele vai carregar, então, Roma papal como sendo, então, essa besta procedente desses outros 7 impérios que perseguiram o povo de Deus, incluindo Roma papal, né? Então, ele vai dar poder, ou vai carregar a besta que sai do mar, ou a grande prostituta. Então, eu particularmente, dentro dessas duas hipóteses, sendo a besta possivelmente sendo Satanás ou sendo os Estados Unidos da América, eu acredito que a segunda possibilidade é mais plausível, ok? Agora, olha que interessante, quando a gente volta lá para o capítulo 17, o texto do capítulo 17, ele está dizendo o seguinte, no verso 10, 17 verso 10, dos quais caíram 5, um existe ainda e outro ainda não chegou, e quando durar, tem de durar pouco tempo. E a besta que era e não é, também ele é o 8º rei e procede do 7. Então nós identificamos este 8º rei justamente como sendo os Estados Unidos. Quando João ele diz, dos quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou, nos tempos de João já tinham passado, desses impérios já tinham passado 5, Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia. Um existe, quem era esse que existia no tempo de João? Era Roma, Roma imperial, e o outro ainda não chegou. Este outro que ainda não chegou, Roma papal, que não existia ainda nos tempos de João, mas que viria no futuro. E aí depois no verso 11, né, tá dizendo, também ele é o 8º rei e procede do 7. Então esse 8º rei aqui nós entendemos como sendo os Estados Unidos da América. Ok? Então continuando aqui, nós então, essa segunda possibilidade, como sendo aí a mais plausível, né? Seguindo assim a lógica do livro do Apocalipse. Então, esta meretriz sendo Roma papal e a besta, o animal, como sendo os Estados Unidos. Olha que interessante, nós temos aqui uma nota de $1. Esse estudo quem fez foi um grande estudioso da nossa igreja, um pastor chamado Vanderlei Dornelles. O pastor Vanderlei Dornelles, ele escreveu um livro chamado O Último Império. É um livro muito interessante, eu até indico para quem quiser adquirir. Pode acessar o site da Casa Publicadora Brasileira e ele explica ali por que nós entendemos que os Estados Unidos é a besta que sobe da terra, ok? E eles descrevem, então, os Estados Unidos como sendo um poder imperial, que, conforme o texto está dizendo, né? Se parece com cordeiro, mas no futuro vai falar como dragão. E aqui um detalhe muito interessante que os Estados Unidos eles têm elementos, né, que esses elementos eles procedem, né, desses impérios mundiais anteriores a ele, que é o Egito, a Síria, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Quando a gente vai então, esse estudo aqui da nota de $1, quem fez foi o próprio Vanderlei Dornelles, existem alguns elementos que fazem alusão a esses outros impérios. Então, a nota de $1, na parte, no verso da nota, está escrito em inglês, né? In God we trust. Em Deus nós confiamos. Não tem elementos religiosos ali, né? Então, nós temos uma pirâmide de 13 camadas. Pirâmide logo faz alusão a quem? O Egito, né? Uma pirâmide egípcia. Nós temos ali o olho de Osíris ali em cima da pirâmide. Então, esse número 13, dentro da numerologia, né, dos estudos de símbolos e tudo mais, representa as pessoas na ceia, né, os 12 apóstolos mais Jesus, número da transformação e renascimento. Ele explica no livro que os Estados Unidos, eles creem ser a nova terra, a nova Jerusalém que Deus fixou na terra, por ser um país extremamente próspero economicamente. Muitas pessoas dizem, né, a questão do sonho americano, ou seja, todo mundo quer ir para lá, porque lá é um país muito próspero, ou seja, como se fosse realmente um paraíso na terra.
mais ou menos essa conotação. 12 signos mais o Sol, e também representam as 13 colônias americanas, então, essas 13 camadas da pirâmide, que já faz uma alusão a um império no passado que perseguiu o povo de Deus, o Egito. Continuando aqui. Na base da pirâmide, nós encontramos algarismos romanos. Então, essas letrinhas que estão aí embaixo, M, D, C, C, L, X, X, V, I, eles formam o número de 1776, que é o ano da independência americana. Então, aqui uma alusão a Roma, algarismos romanos. O Egito, a pirâmide, como nós já mencionamos aqui. A águia de cabeça branca representa pássaro de Zeus, um dos deuses do panteão grego. Então, elementos que remetem à Grécia, mais um império que perseguiu o povo de Deus ao longo da história. E o olho de Horus, deus solar, filho de Osíris, elementos utilizados ali na Síria, no próprio Egito também, na Babilônia, né? Essas coisas, essas questões místicas de horóscopo e tudo isso tem origem nesses impérios, nessas doutrinas falsas, né? Que as pessoas até hoje acreditam em horóscopo, fazem um mapa astral, quer dizer, uma coisa que a Bíblia proíbe, né, que a gente faça, porque a gente sabe que o poder que está por trás disso é Satanás querendo enganar as pessoas. Então aqui nós temos uma inscrição, Anuit Coeptis, ele sorriu às nossas realizações. Então, meus amigos, aqui nós vemos elementos aí que remontam os Estados Unidos da América, elementos em comum que remontam a esses impérios que passaram, né, para você ver como a Bíblia, como a palavra de Deus, ela vai identificando para a gente esses poderes que serão protagonistas no tempo do fim e que vão perseguir o povo de Deus no tempo do fim. Agora, uma coisa que é muito importante nós entendemos é que, acima de tudo isso, desses poderes, Estados Unidos, Roma papal, Deus, ele sempre esteve acima de tudo isso. Nosso Deus, né? Louvado seja o nome dele. Há um Deus que governa acima de todas as forças humanas e conduz a história em direção ao final feliz. Então, nós não devemos temer. Nós não devemos temer o futuro, né? Basta que a gente olhe como Deus conduziu as coisas no passado. Deus sempre defendeu o seu povo, Deus sempre se levantou para defender o seu povo e nunca o desamparou. E no fim dos tempos não será diferente. Agora, um apelo que eu faço para você neste momento é que você continue estudando a Bíblia, continue estudando o livro do Apocalipse. O capítulo 17 aqui você vê que é um capítulo muito complexo, tem muitos símbolos, por isso que é importante a gente continuar estudando. As coisas, elas estão acontecendo, a gente está no tempo do fim, e a gente tem visto muitas das profecias que Jesus falou, que o próprio livro do Apocalipse mencionou, estarem acontecendo na nossa frente. Então é muito importante neste momento nós nos apegarmos com força a Deus. Pedimos para que Ele tenha misericórdia de nós, derrame o seu Santo Espírito para que a gente possa pregar, mas para que a gente possa pregar de forma coerente, inteligente, né, de forma racional, fazendo culto racional, né? Apresentando ou expondo a palavra de Deus com lógica, com clareza, sem meio termo, sem eu acho, eu deixo de achar, né? A palavra de Deus, ela é clara em termos de salvação, existe uma doutrina, né, de salvação, e nós precisamos seguir sempre a palavra de Deus, sempre com a tutela do Espírito Santo, tá bem? Então, que Deus possa continuar abençoando a sua vida, te dê uma boa semana, e continue estudando o livro do Apocalipse, continue estudando a palavra de Deus, que eu tenho certeza que isso vai fazer grande diferença na sua vida. E até o nosso próximo estudo, na nossa próxima semana, nós daremos continuidade ao estudo aí do livro do Apocalipse. Forte abraço, que Deus possa abençoar grandemente você.